Olá, pessoal. Nesse vídeo vamos falar sobre o controle PID, tá? Esse vídeo, ele já é uma... Eu estou refazendo um vídeo anterior sobre o controle PID e diante de algumas dúvidas que alguns alunos tiveram em relação ao controle PID. Para facilitar, eu, ao invés de fazer um vídeo único, como eu estava fazendo, eu vou fazer dois vídeos, tá? Então vai ficar em duas partes desse vídeo. Então, como alguns não vão ver, eu tirei o vídeo anterior, alguns vão ter algumas dúvidas, então eu vou repetir algumas informações que eu falei no vídeo anterior, tá? Primeira coisa, o controle PID ele vai derivar de alguns conceitos que vêm de cálculo, tá? De cálculo diferencial. Mas para quem não viu cálculo, pode ficar tranquilo que esses conceitos básicos eu vou passar aqui durante o vídeo, tá? Você não precisa necessariamente saber fazer integral, derivada, que são essas operações que vão depender aqui dentro, tá? Vocês precisam entender o significado de cada uma delas, o sentido delas, para você saber como que implementa, tá ok? Então vamos aqui, vou estar usando aquele laser para me ajudar a me apontar. Em relação aos vídeos anteriores, né, a gente tem aquela máquina de estados que a gente estava organizando para o nosso programa. As etapas e as transições em relação ao controle que a gente fez on-off por esterese vão todas se manter. Então você não vai ter mudança nenhuma nas etapas e nas transições. Você vai ter nas ações, tá bom? Então basicamente o robô ainda vai continuar, inicializa, ele vai orientar a direção, vai avançar, se ele desorientar ele corrige, avança de novo, e se ele chegar no alvo ele para, tá? Então, novamente, só as ações que vão mudar. Bom, para quem está começando, às vezes está estranhando, eu falar que tem esterese aqui, eu não estou falando que estou usando esterese dentro do controle PID aqui, tá? Com esterese aqui onde eu estou utilizando, é dentro aqui das minhas transições na minha máquina de estados, tá? Eu estou colocando duas estereses, uma para fazer a transição aqui de parado para alinhado e de avançado para parado, que eu estou fazendo valores diferentes de distância mínima e distância máxima, tá? O que é a ideia? Se o meu robô está acima de uma distância máxima, tá? Sei lá, tudo está em metros no copilho assim, vamos falar que eu pus lá 0,02 metros, né? Seria então 20 centímetros. Está fora do meu alvo, eu já considero que eu tenho que fazer todo o alinhamento para aproximar do alvo. Fez todo o circuito aqui dentro, alinhou. No final, ele atingiu essa distância mínima, vamos falar que é 0,01 metros, 10 centímetros. Eu vou garantir, como as distâncias não são a mesma, mesmo que ele passar um pouquinho, perder esse 0,01 metro, essa distância que ele ativou aqui de 0,01 metros, ele não vai voltar a alinhar, ele já vai ficar parado, vai ficar preso aqui nesse ponto, tá? Quem estava lá nos primeiros códigos, quando não tinha esterese, que era o controle on-off, a Maxstatus não tinha essa modificação aqui, então era muito comum que às vezes a pessoa que chegava no alvo, ele tentava alinhar de novo, avançar e depois finalmente ele parava, né? Você perdia um tempo. Além disso, a gente tem as duas estereses aqui em relação aos ângulos, né? Que eu já comentei que é para garantir que você não fica alinhando toda hora. Você alinha até um erro, uma tolerância de ângulo pequena, tá? E depois você retorna aqui dentro só se esse desvio aumentar. Outro detalhe aqui é que a gente vai começar a ter um formalismo agora de controle, tá? Agora a gente não teve nenhum formalismo. E dentro do formalismo de controle, a gente sempre adota o termo erro igual a ângulo desejado menos o ângulo atual. Se você está fazendo aqui no seu código, não vai ter mudança nenhuma, porque é módulo, isso aqui, a ordem não importa da operação aqui, tá? Então não vai mudar nada em relação esse autômato que a gente está usando aqui, autômato finito, do nosso controle, né, na nossa estratégia, tá bom? Bom, então agora a gente vai entrar com um pouquinho de formalismo de controle, que eu vi que está fazendo falta, né? Não tinha no vídeo anterior, eu vou colocar nesse. Então, esse aqui é o diagrama básico de controle, tá? Esse aqui é uma forma de a gente analisar, entender, interpretar o que são os elementos básicos para fazer o controle de algum processo, tá? No caso nosso, o que é o processo? É o robô, eu estou tentando controlar ele e fazer uma atividade, que é chegar ele naquele alvo, tá? Então toda vez que a gente falar futuramente a palavra planta, eu estou falando em relação
ao robô, por exemplo, no nosso caso. É o processo, é o que eu estou querendo controlar. Se fosse numa indústria, vamos falar que eu quisesse controlar a temperatura, seria o tanque, o reservatório, o sistema ali dentro que eu estou querendo controlar a temperatura, eu chamaria ali tudo de planta. Tá? É aquilo que eu estou querendo atuar. Tá? O elemento primário de medição seria o método de medição, o equipamento, o sensor que eu estivesse utilizando. Quando a gente vai fazer um determinados problemas de controle, a gente tem que levar em conta, às vezes, o elemento primário de medição, o jeito que ele vai tratar esses dados. Tá? No nosso caso do robô, fica tranquilo que você não vai ter, você não está fazendo nenhuma, você não está construindo nenhum sensor, você não está fazendo nenhum tratamento desse sinal. Então isso aqui você esquece, mesma coisa se estivesse ligando daqui, direto aqui nesse círculo, tá? De operação. Quando a gente também tem um processo que você subentende que você não está detalhando alguma forma que está tratando esses dados aqui no primário de medição, você pode também entender que isso aqui é uma que a gente chama de realimentação unitária. O mesmo sinal que está vindo aqui, está vindo direto para cá, tá? Vamos para o próximo aqui. Terceiro item aqui é o controlador. O controlador vai ser o elemento onde que vai fazer os cálculos, tá? Cálculos, em geral, vai pegar alguma variável do sistema, né? Em geral, aqui no caso, a gente usa o controlador como que a gente é o elemento que vai fazer o cálculo baseado num erro e vai mandar um sinal para o meu sistema para controlar, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar cada um das outras letrinhas aqui. Essa sigla aqui, EFC, é o elemento final de controle, tá? Seria o equipamento que você está atuando no seu processo, tá? Pode ser uma válvula, um motor. No nosso caso, o elemento final de controle são as rodas, né? Os motores das rodas que a gente está controlando a velocidade com que eles estão girando, tá? Dentro aqui agora desse diagrama, a gente agora vai entender os sinais. A gente entendeu, então, as partes aqui dentro, vamos entender os sinais. Esse SP aqui dentro é o set point, então eu entro aqui com o meu valor desejado nesse bloquinho que está fazendo uma operação de subtração. Esse sinal está vindo positivo e ele vai subtrair com um valor de PV. Tá? Esse PV aqui é o meu valor de processo. Tá? É o sinal que eu estou querendo controlar. Tá? De acordo com o seu sistema, se estivesse controlando a temperatura, a PV seria um sinal de temperatura que eu estou capturando lá do processo. E o set point seria um valor de temperatura desejado. Tá? No nosso caso, dos nossos processos, a gente vai ter valores desejados de distância, valores desejados de ângulos, tá? E tentando enviar e calcular, então, um erro, tá? Então, do ponto de vista formal, tá? Isso aqui é um padrão que o pessoal utiliza dentro de controle, tá? Eu vou fazer alguns comentários porque a pessoa fica achando que, nossa, eu tenho que seguir isso, que não funcionar nada, tá? Se você analisar, não tem nada demais você definir que isso aqui é o set point, ou ele que é o positivo, o PV é negativo, tá? Daqui a pouco a gente vai comentar do ponto de vista do controle PID, tá? Senão a pessoa fica fissurada. Próximo aqui é a variável manipulada. É o sinal que o controlador está me devolvendo, tá? Então ele pega o valor de erro, faz um cálculo e me devolve a variável manipulada, que é um sinal que eu vou enviar para o elemento final de controle, tá? No nosso caso, o que é esse sinal MV? Vai ser o valor de velocidade que eu estou definindo para o elemento de final de controle atingir, que é a minha roda, tá bom? Então esse aqui é basicamente o diagrama básico de controle. O nosso vocabulário, então, nos próximos vídeos, quando a gente falar de controle, nós vamos tentar agora utilizar esse formalismo de controle, tá? Então, formalmente, o erro é definido como set point menos o valor de processo aqui, tá? A partir de agora, nos próximos vídeos, a gente vai começar a seguir esse formalismo, tá? E o valor da variável, o que é a variável manipulada? É o valor que está saindo do meu controlador baseado num cálculo, numa lógica dele, tá? A gente pode utilizar outras técnicas de controle, não sei se a gente vai talvez explorar isso no curso, mas aqui eu vou falar sobre o controle PID. Talvez no final do curso, como algum extra, a gente pode trabalhar até com outras técnicas, tá bom? Então, o que é o controle PID? Tá? Ele é um controle, basicamente, o que significa cada uma dessas letras? Aqui é P de proporcional, I de integral, D de derivada. Essas duas últimas operações aqui são operações que vêm dentro lá do cálculo, tá? Então, é uma combinação de 3 ações. Então, primeiro aqui é o proporcional. Então, ele é uma soma de 3 ações, tá? Então, imaginemos que essa linha pretinha aqui, ó,
é o comportamento do erro em relação ao tempo. O valor do vermelhinho é o sinal da saída em relação à ação proporcional. Não é isso aqui tudo, não. É só em relação a essa. Ora, se ele é um valor, uma constante multiplicada pelo erro, esse valor vai ter o mesmo formato do sinal. Se ele for positivo, vai ter a mesma fase, vai estar na mesma direção aqui. Se for negativo, ele vai só ficar com o mesmo formato, dimensão maior ou menor, e ele aqui vai ficar para baixo. Vai ficar, quando aqui é positivo, fica negativo. Quando aqui é negativo, fica positivo, se o valor do Kp for negativo. Tá? Se o Kp for igual a 1, teria o mesmo formato da onda do erro. Se for maior que 1, vai ter o mesmo formato, só dimensão maior. Se for menor que 1, vai ser o mesmo formato, só que menor a magnitude, que é a amplitude. Esse caso, no meu exemplo aqui, a gente sabe que ele vai ser, como ele está em fase, é positivo, como ele está menor que o sinal do erro, ele é um valor menor que 1. Tá bom? Isso aqui é só um exemplo, tá? O que é ação de integração? Tá? Essa ação de integração, vou pegar um outro pincel aqui, tá? Ela é um cálculo de área da curva. Tá? Eu estou fazendo aqui, tá vendo que ele é a área da curva erro em relação ao eixo do tempo aqui. Tá bom? Então, quando a curva está do lado positivo, tá? A área é positiva. Quando negativa, é a área negativa. Só que o cálculo de integral é um cálculo acumulativo. O que eu quero dizer com isso? A gente sempre adota um tempo zero, tá? Em geral, o t0 é igual a zero. É o instante que você está começando o seu programa, tá? Está começando aqui. E se eu quiser, por exemplo, falar, ó, eu quero no tempo, vamos falar que esse tempo aqui, ó, nesse instante, é de 5 segundos, tá? Então aqui eu quero tempo igual a 5. Tudo bem? 5 segundos. Desse instante zero aqui até o meu tempo aqui, tenho 5 segundos, a minha área, o meu cálculo integral vai ser essa área aqui tudo. Não vai incluir essa área que está no futuro aqui, ó, no tempo, tá? Só da área daqui do tempo t0 até esse valor aqui de 5 segundos, tá bom? Se eu quisesse, por exemplo, agora calcular num tempo maior, vamos falar que eu tenho um tempo nesse instante, tá? Eu ia incluir toda essa área que está aqui para trás, essa área negativa, então ela ia descontar a parte do valor acumulado dessa área aqui e ainda mais um pedacinho aqui de área positiva. Então, sempre o cálculo, a operação de integral é um cálculo de área, tá? E é uma ação acumulativa. Eu estou olhando os valores anteriores e tem efeito, tá? Já o proporcional não tem efeito nenhum, valores no passado. Integral, então, tem todo um histórico, tá? De valores que eu estou sendo levado em conta aqui. Esse valor aqui pode ser ponderado por uma constante também, assim como nós fazíamos aqui no Kp, a gente tem uma ponderação aqui no Ki. Tudo bem? Então, são valores de ponderação. O que é ponderação, professor? É um valor que você está definindo um ganho. Isso aqui, por exemplo, se eu colocar um valor aqui, ó, 10, põe um valor aqui 1, você está ponderando o quê? Que o peso da ação proporcional é maior que do de integração. Se eu ponho invertido, ponho 1 aqui dentro, ponho 10, o efeito da integração vai ser maior do que o do proporcional. É isso que é ponderar, tá? Esses valores aqui, quando a gente vai para estudar controle, nós temos que conhecer muito bem o modelo do processo, de forma, em geral, a gente tem que ter um modelo matemático, e com isso você vai estimar valores ótimos do valor de Kp, Ki e Kd, tá? Isso nem sempre a gente acontece. Eu estou comentando isso porque, professor, qual valor de Kp, Ki e Kd que eu vou usar, tá? Pessoal, quando vocês entram num formalismo, tem um formalismo do modelo matemático do processo, fica mais fácil, tá? Se o modelo for um sistema de, que a gente chama SISO, uma única entrada, uma única saída, a gente tem umas técnicas dentro da área de controle que a gente pode tentar estimar um valor ótimo para o Kp, para o Ki e para o Kd. Mas boa parte, principalmente na indústria, tem métodos empíricos. O que é método empírico, professor? Algum macete, tá? Alguma forma que você usa algumas regrinhas, tá?
não são nada, vão falar assim, isso aqui é verificado que esse é o melhor jeito de fazer. Não é, é empírico, tá? É experimental. De forma que você consegue achar valores bons para o KP, para o KI e para o KD. Tá? Isso é para a indústria e os sistemas em geral que eles vão analisar dá para comportamento bem linear. Tá? O sistema aqui do robô não é linear. Tá? Então já esses métodos também não dariam certo nem de aplicar aqui bem no nosso tipo de controle que a gente está trabalhando. Tá? Então que os valores KP, KI, KD, você tem que entender o que eles significam as ações para você entender como é que elas influenciam quando você aumenta, pondera esses valores aqui de cada uma dessas constantes. Tá bom? A próxima operação é a operação de derivada. Ela não vai olhar o histórico de todos os valores atrás, mas somente local. Tá? O que é a ideia? O que é o significado da integração? Uma taxa de variação ou a inclinação, a tangente aqui dessa curva aqui do erro no tempo. Isso é a saída. Tá? Isso aqui é saída que eu quero dizer que é a ação derivativa. Eu olho quanto que é a inclinação. Então, nessa curva, nesse instante que ela está dando essa queda, a inclinação dela é para baixo. Tá? O valor dela está variando. No tempo, ela está diminuindo o valor. Nesse instante, ela está aumentando. Nesse instante aqui, quando ela atinge um pico, sempre quando eu tiver um pico, um vale, um valor máximo ou mínimo local, tá? Não precisa ser global, esse local, eu vou ser a derivada dele vai ser igual a zero, tá? Então, se seu sistema entrou em regime permanente, vamos entender, um sistema que entrou em regime permanente, que regime permanente? O valor dele está constante no tempo, então o erro também está constante, a derivada dele vai ter valores igual a zero, tá? Ou próximo de zero. Então, o efeito quando você está chegando próximo do valor desejado, da derivação, ele vai ser nulo, vai ser bem pequeno, desprezível, tá? O valor do proporcional depende do erro. Então, quando o seu erro está pequeno, o proporcional também, a ação também é pequena, tá? Então, você quando está inicializando o controle, em geral a gente põe um valor não muito pequeno para o proporcional, tá? Por quê? O erro em geral pode estar grande, tá? E você quer sair daquele sistema. Se o erro seu for já muito pequeno, você vai também ponderar mais o proporcional aqui dentro para ele corrigir mais rápido, tá? Já a integração, como ela olha um valor acumulativo, né? Se eu tiver no regime de permanente, ou seja, chegando no próximo valor, o proporcional, a ação dele vai estar pequena, se a ponderação não for muito alta, tá? O KP aqui. O derivativo também, porque tanto o I quanto a derivada no regime permanente são pequenos, mas a integração não, porque ela leva um histórico. Então, se você tinha um controle em que você sabe que você sempre tem que manter alguma coisa, mantendo a ação do seu processo, vamos dar um exemplo. Eu quero controlar a temperatura de um processo e eu tenho que manter ainda, por exemplo, uma válvula aberta. Mesmo que eu cheguei na temperatura, eu tenho que manter ainda entrada de fluxo de algum fluido quente, por exemplo. Tá? A ação proporcional ela vai garantir que essa válvula, por exemplo, não fica fechada, porque ela mantém uma ação mesmo quando o erro é zero. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o erro é zero, tá? Ó, o pretinho tá em zero, mas a integração disso aqui, ó, é essa área toda. Então, não é diferente de zero. Então, toda vez que você tiver um controle que você quer manter, você vê que já tem, por essência, já enxerga que tem que manter uma ação sobre ele, provavelmente você vai precisar de uma ação de integração para manter ele. Quando você tem um controle, que, por exemplo, você verifica que você chegou no valor de referência, tá? Chegou no valor de referência, você não precisa manter nenhuma ação, às vezes você pode estar sujeito a um sistema que ele tem uma característica que ele permita somente um controle proporcional, ou seja, não precisa dessas outras ações aqui, tá? Alguns processos, a gente fala que quando a gente olha o modelo do processo, ele já tem um integrador puro dentro dele, tá? A gente não vou entrar a fundo aqui, que vai só confundir, a gente tem alunos aqui diversificados no curso, tá? Então, mas o que significa que eu quero na essência? Que alguns processos, você basta ter um controle proporcional, você já resolve ele, tá? Quando você tem possibilidade de você fazer teste no seu processo sem você danificar, eu recomendo você sempre começar com controle proporcional, puro, ou seja, sem essas duas ações aqui, tá? Para quê?
Se fosse, por exemplo, um controle proporcional lá do nosso robô, ou seja, eu quero que ele avança proporcional ao erro, tá? E o erro vamos adotar que seja a distância. Se eu fazer dessa maneira, eu poderia enxergar que ele conseguiria avançar com alta velocidade no começo, mas à medida que ele chegasse lá perto do robô, ou seja, do alvo, ele ficaria mais lento. Então, se verificar que mesmo se aumentar o proporcional muito, ele fica lento quando está chegando próximo do alvo. Se eu botar um pouquinho de integração, ele vai acumular aquele efeito do erro e ele vai chegar no alvo ainda com uma velocidade. Tá bom? É uma solução que eu tenho aqui. Então vamos entender agora. A gente entendeu então que basicamente a ação proporcional é um ganho sobre o valor do erro. A integração é um cálculo diário, é um valor de acúmulo dos efeitos do erro ao longo do tempo, e a derivada é uma taxa de variação, tá, desse erro. Tá? Então, do ponto de vista matemático, o que é a derivada? Né? Do ponto de vista, a gente tem um conceito lá de cálculo que é limite. Tá? Quando a gente fala limite, eu estou querendo falar, delta aqui, eu estou representando uma diferença entre dois valores de erro, tá? Dividido dentro de uma diferença do tempo. Então, eu pego instante lá, 1 segundo e 1,0001 segundos. Então, 1 menos 1 vai dar 0,0001 segundos. E eu estou olhando a diferença entre erro entre esses dois instantes. Tá? O conceito de limite, pessoal, não é que eu estou falando que o ΔT está é zero. Tá? Porque se fosse zero, do ponto de vista matemático, estaria errado isso aqui. Tá? Quando eu estou falando esse conceito aqui dessa flechinha, eu estou falando que ele está tendendo a zero. Tá? Estou colocando um valor muito pequeno. Nunca chega no zero, mas chega próximo do zero. Tá? Quando eu faço isso aqui, eu estou achando a derivada, é um valor instantâneo. O ideal era que esse valor fosse muito pequeno, tá? Para fazer esse cálculo. Como nós então aqui, estou mostrando aqui, ó, 2 instantes, eu vou pegar, medida que eu pegar 2 instantes qualquer, tá? E tentar fazer esse cálculo aqui, se eu pegasse esse instante e esse aqui, a curva ficaria para cá a inclinação. Se eu tentasse pegar agora desse ponto e um ponto mais perto, mudava a inclinação. Então, a ideia é você colocar um tempo bem pequena a diferença entre os dois erros, tá? Como nós não vamos trabalhar, nós estamos trabalhando com computador, se a gente está fazendo, fosse num microcontrolador, mesma coisa, a gente não trabalha no tempo contínuo, ou seja, esse dado não está constantemente fazendo, instantaneamente, esse cálculo de derivada. Então a gente tem que fazer uma abordagem discreta. Tá? Então o controle que nós vamos utilizar aqui é um controle discreto, e não a versão contínua que foi apresentada lá no slide anterior. Então, para a gente representar isso, a gente vai aproximar a nossa derivada como o cálculo de uma amostra de erro atual menos o da amostra anterior, esse K menos 1, esse K aqui está me ensinando qual amostra que eu estou trabalhando. Então, vamos falar que eu já comecei meu programa, já capturei 10 amostras. Eu tenho que pegar o erro da amostra 10 menos o erro da amostra 9. Ou seja, eu tenho que sempre salvar a amostra anterior de erro e dividir por esse tempo de amostragem, tá? Que é o tempo entre duas amostras, tá bom? Vai ser a aproximação da derivada. Já a integração, tá? O conceito de integração, a gente tem o conceito de integral de Riemann, tá? Basicamente é você somar, ao invés de para você definir essa operação de integral aqui, ó, a gente pega a aproximação de retângulos, tá? Olha que diferença, você não concorda? Essa curva em preto é a mesma, em todas as 4 curvas. Se eu vou colocar um retângulo aqui, ó, para encaixar essa curva, quanto menor for a base dele, né, for mais estreita, que é o tempo, melhor fica aproximada da curva que seria embaixo dessa curva. Então, a ideal é trabalhar com ΔT pequeno, igual na derivada, tá bom? Então, o ideal é a aproximação. O conceito de integral é isso aqui, ó, é uma soma de retângulos com base estreita, tá? O menor possível aqui, tá? Nós temos para trabalhar com cálculo de discreta, a gente tem 3 formas de calcular essa integral. Uma, você pega a amostra atual, tá? Eu quero saber a integral, estava nesse instante, foi para esse próximo instante, como que eu defino a integral? Eu posso pegar a cota superior, ou seja, o valor que eu estou pegando atual, vezes o tempo de amostragem, seria esse retângulozinho azul aqui, tá? Outra forma de eu fazer essa aproximação, ao invés de pegar a cota superior, é pegar a cota inferior, ou seja, no início da amostragem. Isso aqui é um período de amostragem, ó. Aqui eu peguei o valor final, aqui eu peguei o valor inicial, tá?
Todos esses cálculos eles vão ter um erro embutido. Por isso que é importante o ΔT ser pequeno, para esse erro ser bem pequeno, tá? Dessa aproximação. Professor, e esse erro vai atrapalhar o meu cálculo? Não, tá? Porque a ideia do cálculo de controle aqui dentro é uma aproximação, e o objetivo nosso é atingir a referência. São formas de enxergar e tratar os dados. Eu não estou preocupado em atingir a integral exata do meu controle, tá? Aqui no meu controle. Eu não estou preocupado com isso. Claro que se eu trabalhar com tempos menores, eu vou conseguir, do ponto de vista de controle, eu vou suavizar a minha resposta. Eu não vou fazer simplesmente de uma hora para outra dar um tranco no valor da minha MV, da variável manipulada. Eu quero que ele suavize, por isso que é importante fazer em tempos de amostragem curtos, tá bom? A terceira forma, que é essa que eu vou adotar, é uma outra aproximação. Em vez de eu olhar a cota superior ou inferior, eu faço uma média entre elas, tá vendo que eu estou somando a cota superior, a amostra atual, e a anterior, somando e dividindo por 2. Eu estou fazendo uma média entre elas e fazendo tempo de amostragem. Esses aqui, ó, dos exemplos aqui, ó, esse amarelinho, ele já está fazendo, em vez de pegar em cima do ponto, ele já está pegando aqui já no valor médio. Eu vou ter uma aproximação melhor, tá bom? Então essa que é a ideia, trabalhar com tempos de amostragem, tanto no derivado quanto no integral, curtos. Tá? Por isso que a gente trabalha com a ideia, quando você trabalha com um controlador, você trabalha com monitorando várias vezes bem rápido isso aí. Né? Você não quer fazer isso em tempos grandes. Tá? Isso vai estar limitado em relação ao seu equipamento, seu microcontrolador. Bom, então o conceito de controle, agora voltando com o diagrama de blocos, o conceito formal, tá? É que você sempre o erro é igual o valor desejado menos o atual. Tá bom? Agora a gente está com a partir de agora, a gente vai trabalhar com isso. Esse parênteses com pontinho, você pode substituir o que você quiser. É ângulo, é distância, é temperatura, é vazão. É uma variável que você está querendo controlar. Tá? E o cálculo de o U aqui dentro vai ser minha variável manipulada. É a ação que eu estou tentando mandar para no meu caso aqui, para minhas rodas. Tá? Então isso aqui é o meu controle contínuo que combina controle proporcional, integral e derivativo. Só que a gente comentou, a gente não faz esses cálculos instantaneamente todo o tempo. Tá? A gente está usando aqui, no caso, computadores ou microcontroladores, tá? A gente não vai fazer esse cálculo dentro de janelas de tempos de amostragem. Então a gente tem que converter esse controle para uma versão discreta. Tá? Então o nosso controle PI discreto vai ser... O erro praticamente é a mesma coisa de a gente enxergar, só dando ênfase aqui, ó, que agora a gente trabalha com a amostra. Tá? Então, ao invés de ser um negócio contínuo, eu tenho aqui toda hora, eu tenho E de K igual a valor desejado, naquela amostra, naquele mesmo instante, tá? Não necessariamente o nosso controle, a gente vai ter controle que a gente, mais para frente, que não, o valor desejado não é fixo, ele é variável, tá? Menos o valor atual, K aqui dentro, a amostra de K, tá bom? Como que a gente faz o cálculo de integração? Eu preciso fazer um cálculo de acúmulo, tá? Quando a gente falou ali dentro da integração, ó, lembra? Isso aqui ó, é o valor de cada um daqueles retângulos, ó, é um somatório. Vamos voltar lá no slide anterior. Ó, é um cálculo de somatório de vários retângulos. Então, o que eu vou fazer aqui dentro para representar aquele somatório? Eu criei uma variável acum, ela vai inicializar com 0, a gente vai falar disso daqui a pouco. E toda hora eu vou somar, então, para a próxima amostra, eu vou somar mais um retângulo. Esse retângulo que é o quê? A média entre as duas cotas de erro, vezes o tempo a média delas, vezes o tempo de amostragem. E estou acumulando aqui dentro. Então, sempre eu vou ter que salvar aqui dentro. Ó. Então, se eu estou pegando da amostra 10, eu tenho que pegar o valor que eu acumulei até a 9, mais um retângulo novo. Ou para 11, eu vou ter que pegar o valor 11 e pegar o valor, somar aqui dentro. Com 10, um novo retângulo que está associado com a amostra 11. Tá? Depois, eu vou então pegar aqui ó, o KP vezes o E, que eu já calculei aqui dentro, o KI vezes o acumulador. Esse acumulador, então, está representando a operação de integral. Tá? Mais KD, que é a ponderação derivada, vezes a definição que a gente tinha mostrado lá de derivada. Tá? Então, o tempo de amostragem já está embutido aqui ó, na integração e aqui na derivada. Uma observação que a gente tem que tomar cuidado é que se você tiver num processo em que o seu controle não é garantido que o tempo de amostragem é fixo,
seja, sempre executa a operação dentro da mesma janela de tempo, você tem que medir esse tempo de amostragem e você tem que, ele vai mudar, então, isso aqui não vai ser fixo, tá? O valor de TS aqui. E quando o TS não é fixo, olha que coisa interessante. Porque você tem que mudar aqui dentro. O valor aqui, ó, do TS, ele, quando é alto, ou seja, quando fica instantes maiores de tempo de amostragem, o efeito de integração vai ser maior, tá? E o efeito da derivada vai ser menor, tá? Então é o contrário do outro. Então agora vamos para o algoritmo aqui do controle PID, tá? Algoritmo, pessoal, não é código, não é linguagem de programação, tá? Eu gosto, tem uns locais que fala pseudocódigo. É uma forma de você explicar o seu programa sem você ficar amarrado com a linguagem. Então a gente usa um vocabulário simples, tá? Algumas palavras-chave, tá? Para explicar. Mas o formalismo, ponto e vírgula, esquece aqui. Eu não estou programando em Python, não estou programando em Lua. Estou dando a essência do que é o meu código, tá bom? Então eu vou inicializar o erro igual a zero e o acumulador igual a zero. Tá? O acumulador igual a zero porque eu sempre vou ter que somar com o valor anterior, então tem que ter o acumulador já zerado. Tá? O erro igual a zero vai ser por outro motivo, vou falar daqui a pouco. Eu vou definir então meu KP, meu KI, meu KD, meu TS. Se for um sistema variável, meu TS vai ter que ser calculado dentro do meu loop. Tá? O loop que então é aquele ciclo repetido que a gente está trabalhando, tá? No nosso programa. Se fosse no meu controlador, a gente é comum, a gente para manter o processado no meu controlador, a gente põe um while true, seria dentro daquele ciclo, tá? Se fosse utilizando dentro do meu controlador aí, para quem já está com contato, quer usar tempo de amostragem fixo, a gente usava o quê? Usa uma interrupção por tempo e põe para ele rodar sempre dentro de uma janela de tempo, isso garante que o tempo é fixo, tá? Então, toda hora a gente vai fazer o quê? Ó? Primeira coisa, começou o loop, atualiza a entrada. Então, você vai pegar o valor de todos os dados que você está precisando. É o valor desejado da referência, tá? Aqui eu pus valor ref, mas isso aqui é o valor 7, valor ref, talvez no meu vocabulário às vezes no vídeo, é a mesma coisa, pessoal, não confunda, não cria pânico por causa disso não, tá? O valor atual aqui é o valor lá do meu processo. Então eu vou fazer então, capturar, no caso do robô, vou pegar valor de orientação do robô, posição do robô e posição do alvo. Toda hora eu estou fazendo isso, tá? E estou calculando a partir disso os valores de distância do alvo, tá? Dentro do meu loop aqui, pessoal, eu não estou descrevendo, porque aqui a gente é um pouquinho mais complexo o nosso processo, mas o que é o nosso loop ali dentro? A gente já está trabalhando com loop lá dentro do nosso programa. Nós estamos trabalhando com loop em quê? Para funcionar aquela máquina de estados. Vou fazer um loop dentro de outro loop para ficar só rodando. Não, já basta aquele loop que você está usando a máquina de estados. Tá? Então, aqui entre esse loop e esse atualizar aqui dentro, tá as minhas transições do meu programa. Esse textinho que eu vou colocar aqui do algoritmo é a sua ação lá dentro do seu programa, seja para o avanço, seja lá para a orientação. Tudo bem? O que eu estou fazendo? Eu não tenho que salvar o valor antigo do erro, então sempre para começar o meu loop, eu vou garantir que já que eu não vou... eu sempre tenho que inicializar, o meu valor antigo sempre vai receber o valor atual de erro, então eu já estou botando erro antigo igual ao valor de erro. Na primeira amostragem, parece que não tem muito sentido, mas tem. Isso aqui é para garantir que toda hora, no próximo amostragem, eu vou capturar a amostra, antes de eu salvar a amostra 2 de erro, né, eu vou salvar a amostra 1 de erro no valor antigo. Então é essa a ideia, tá bom? Então sempre tem que salvar. Depois eu estou calculando meu valor de erro, valor de referência menos valor atual. Novamente, se eu botar no texto, eu já sei que no meu texto vai estar ref, set, cada hora eu misturo ali, é a mesma coisa. Tá? Então, calculando o valor de erro aqui. E vou fazer o cálculo aqui da integração. Ó. Lembra quando eu inicializei o acumulador? Estou na primeira amostra que está 0 e vai receber só esse retângulozinho aqui. Mas já na próxima já vai ter um valor nesse acúmulo e eu estou acumulando aqui dentro o valor de integração aqui dentro desse acumulador. Depois eu vou calcular o valor aqui já do PID mesmo, do KP vezes o erro, KI vezes o acumulador, KD vezes a diferença entre o erro atual e o erro anterior, dividido pelo tempo de amostragem, tá? E vou finalmente atualizar a saída. O que é atualizar a saída? Eu estou mandando o comando para o motor. Ó, motor, aqui eu calculei o valor de U, seria a velocidade. Lá agora eu estou atualizando, ó, sync, set,
velocity joint, né? Estou definindo a velocidade do meu motor, tá? Então tem esses instantes aqui. Bom, por que eu repeti esse diagrama aqui de novo? Tá? Então, dentro do controlador, eu estaria fazendo essa operação. Ou, no meu caso, aquela operação é a versão discreta. Mas por que eu estou colocando a contínua para dar ênfase? Porque a gente faz maior confusão com eu falo que às vezes é até apego demais com o conceito e não está entendendo a essência. Olha aqui, se eu pegar e definir que o erro é invertido, é PV menos set point, tá? O que eu estou mudando aqui? Eu estou invertendo o erro que vai ficar o contrário do convencional. Seria um menos E, correto? Se eu quisesse achar, eu estou invertendo. Ora, o KP seria menos KP vezes E. A integração, né, o cálculo de área, a sua curva não está invertida, então a sua área também está invertida. Está começando negativo, depois vai alguns instantes talvez positivo, então seria menos KI vezes E dt. A sua derivada também estaria ao contrário, tá? Seria tudo negativo, o erro ali dentro ficaria tudo negativo. O seu sinal aqui dentro da sua MV ficaria negativo. Então, se o programa, professor, eu vou ter que mexer no programa porque eu defini o erro contrário. Não, é só você mudar ali dentro, tá? É só um sinal negativo, é só inverter o sinal, tá? Vou dar um exemplo disso no controle de distância, tá? O controle de distância, e até mesmo do ângulo também, vai acabar com a situação, você não vai estar preocupado de usar o formalismo de falar erro é igual, distância desejada é zero, distância atual é tanto, meu erro é distância negativa. Não, tá? Você pode trabalhar o erro como distância. Se o seu controle na sua lógica, eu estou falando para qualquer processo, está indo no caminho ao contrário, você põe menos. Se não está, é porque está dando certo. Por que isso acontece? E às vezes o pessoal fica tão apegado, não está entendendo a essência do controle. Quando você trabalha com um controle, nós temos dois tipos de comportamento em relação independente do controle. A gente tem uma ação direta e a ação reversa ou inversa. O que é uma ação direta? Se quando eu aumento o meu sinal aqui do meu processo, tá, que a minha PV sobe, tá? Isso aí é uma ação direta. Vamos dar um exemplo? No nosso caso, eu tenho um processo que eu quero esquentar a temperatura. Então eu aumento a entrada de vazão de produto, mais abertura de válvula, mais aumenta a temperatura. Isso é uma ação direta. Fala um caso de ação reversa, tá? Um ar-condicionado é o contrário, ele liga, ele aumenta a potência ali dentro, mas em vez de diminuir a temperatura, aumenta a temperatura e ele diminui, tá? Isso é uma ação reversa, tá? O nosso controle de distância, ele é claramente uma ação reversa. Por isso que se você quiser trabalhar com o conceito invertido, dá certo, tá? E você vai colocar o valor positivo mesmo, tá? Às vezes o pessoal fica assim, não, mas por quê? Por que ele vai ser? Porque quando eu aumento a velocidade aqui, quando eu estou fazendo o controle de avanço, tá? No instante que eu estou querendo chegar no alvo, quanto mais velocidade eu estou chegando ali dentro, menor eu estou conseguindo, já estiver alinhado, porque quando eu estou olhando, fazendo controle de avanço, eu estou analisando com o robô alinhado. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, menor vai ser a distância aqui dentro. Então, por isso que eu falo que se você quiser, adota o valor de erro igual a distância. Não precisa ficar com esse apego, distância desejada zero, menos PV, coisa do tipo. Eu vejo muito aluno que não entende a essência do controle e fica aí dificultando as coisas, porque não está entendendo como é que aplica. Entenda que o pessoal, que quando você inverte essa lógica, você inverte já o sinal. Você inverte o comportamento. Se for um sistema de ação reversa, tá? Você mudar essa lógica, essa ordem aqui dentro, se eu mudar essa ordem aqui dentro, tá? Eu inverto o comportamento, eu converto um sistema com ação reversa em uma ação direta, porque eu mudei a ordem aqui dos meus cálculos, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Nova ação do seu algoritmo. Como vai ficar resumida a sua ação do seu algoritmo? Então eu vou ter no cálculo lá, o meu erro vai ser a própria distância, não precisa se preocupar com isso. Eu vou calcular então um PID, eu estou dando ênfase aqui agora nessa versão desse vídeo, é um PID forward, é para fazer o cálculo de avanço. Você vai ter um PID para cada caso, não fica pegando o número lá de ângulo com PID de velocidade de avanço, que é duas coisas diferentes, tá?
Então, estou pegando aqui, ó, precisa fazer uma função, def lá, coisa. Não, pessoal, faz aquele algoritmo bobo que eu acabei de apresentar ali agora há pouco. Você está fazendo cálculo de acumulador, já calculando o PID ali dentro do seu programa toda hora, e já está calculando aqui o valor de velocidade, tá? Isso até do ponto de vista computacional, você ficar chamando uma função, você está gastando um pouquinho mais, tá? Só para fazer isso. Além do problema de declarar variáveis externas ali dentro para ser globais, ou você chamar, né, ou colocar ela como referência, isso está só complicando. Faz o simples, pessoal. Estou ensinando até autômato para vocês, é para ficar simples no programa, tá? Era para ajudar, tá? Quem não usou aí, tudo bem, tá? Não tá errado, mas está complicando para você. Calculou o valor de velocidade aqui direta, ó, o valor, então, de direita e da esquerda vai ser esse valor aqui de velocidade de avanço que eu estou colocando aqui, tá bom? A nova ação agora de alinhamento, continua agora, eu estou fazendo a única diferença que por conta do nosso formalismo, a gente agora, nesse ponto, a gente até tem fica bacana, mas do outra distância, fica trabalhando com distância negativa, tem que voltar negativo aqui, tá? Eu vou colocar, ó, normalize, ângulo desejado, que é aquele que você calcula, a gente mostrou nos vídeos anteriores, né? Menos o valor atual, tá? É o ângulo do meu robô que eu peguei lá com o Get Orientation e vou colar o erro aqui normalizado, já cansei de falar. Não esquece a bendita normalização, senão você não consegue diferenciar se o robô está desviado para um lado ou para o outro. Se você não normaliza, o ângulo sempre vai ser, em geral, positivo e ele não vai distinguir se é para virar para um lado ou para o outro. Aí vocês veem controles que fazem o quê? O robô só gira para um lado. Aí quando o erro ele passa um pouquinho para o outro valor, ele dá mais uma volta. E fica dando mais uma volta e ele nunca vai terminar. Tá bom? Ele nunca vai corrigir. E agora eu tenho um outro PID de alinhamento que está pegando o erro aqui agora que é o erro de ângulo, tá? E está calculando o valor de velocidade de alinhamento, tá? de alinhamento. E estou botando um para direita positivo, o outro negativo. Mas, provavelmente se você fez a ordem ao contrário, vai só mudar o sinal aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? Por fim, aqui nas nossas ações, a gente vai parar quando o motor tiver velocidade e chegar no alvo, né? E a velocidade dele vai ficar igual a zero. Tá bom? Então, cuidados com o algoritmo. Primeiro, não esquece qualquer operação de adição ou subtração em qualquer programa nosso aqui de robótica, tem que normalizar o ângulo, tá? Se não estiver funcionando o seu cálculo sua função de normalização, isso aqui não vai dar certo nada, tá? Muita gente ainda com um programa errado nesse ponto e isso não está dando certo, tudo certo no programa. É o de normalização que está apanhando, tá bom? Outro, se o tempo de amostragem não é fixo, ele deve ser medido com todos os instantes para você levar em conta lá no cálculo. E por último, aqui dentro, o problema de wind-up da ação integral, tá? Esse problema de wind-up eu vou continuar no próximo vídeo, tá? Então, se você entendeu o vídeo aqui dentro, comenta, tá? Dá críticas aqui onde você estiver com dúvida, tá bom? Não vamos deixar essa dúvida passar que não vai adiantar. Se você tiver com dúvida, vai fazer provavelmente errado o seu programa, tá bom? Então, até para a próxima parte 2 do vídeo de controle PID. Até mais.